Pessoal, como que nós vamos fazer o cálculo das cargas, né, que as placas fotovoltaicas vão distribuir na nossa estrutura? Primeiro ponto importante, você precisa de ter, né, o projetista precisa de passar como que vai ser a distribuição ali das placas, quais são os pesos, se vai ser ligação em série, paralela, ele precisa de relacionar, olha, preciso do esquema de ligação, que carga que vai ter lá, tudo que vai ter nessa estrutura para eu conseguir levantar esses dados. Inclusive, um projeto que pode surgir muito para vocês é ter que fazer uma avaliação de uma estrutura para saber se ela comporta uma carga do sistema fotovoltaico ou não. De prática, o correto seria a empresa que já desenvolveu o projeto estrutural antes ter o manual do usuário falando, olha, essa estrutura foi dedicado para ela, foi reservado espaço para que pudesse colocar a carga que foi considerada de X quilos, né, ou quilos por metro quadrado, ou X carga. Se caso for algo adicional disso aí, é preciso fazer algum tipo de reforço estrutural. Mas quando não tem, o procedimento é fazer engenharia reversa, remodelar toda a estrutura, aplicar as cargas, checar tudo e ver como que ela se comporta e checar se essa carga adicional das placas fotovoltaicas suporta ou não. Então, aí fica mais caro se o cliente não tiver em mãos o projeto todo que foi feito anteriormente. Mas vamos lá. O que geralmente você tem aí no sistema fotovoltaico? Você precisa de checar aí nos sites onde que vende esses equipamentos. Então, por exemplo, aqui, ó, placa solar, modelo policristalino, 315 watts, olha lá, tem a largura, o peso dela, tá bom? Tem uma outra aqui também, ó, essa aqui pesa 26,5 kg, essa pesa 27,5 kg. E geralmente elas têm aí 4 apoios, tá? Pode ter 4, pode ter 6 apoios, né? Ela pode ter um apoio aqui, deixa eu colocar de outra forma. Ó, tem um apoio aqui, outro aqui, um aqui, um aqui, um aqui, ou algumas pode até ter aqui no centro. Vai depender de como que isso está montado. Outra coisa que pode influenciar também é se essas placas fotovoltaicas estão montadas em série ou não, né? Quando elas estão montadas em série, se uma perde eficiência, né? Se você cai uma sujeira, tem incrustação ali, todas as outras ficam comprometidas. A vantagem é que você tem um inversor só para todos, né? E aqui no caso, aqui, quando você liga em paralelo, você tem um microinversor para cada um, mas se uma perde eficiência, as outras continuam tudo ok. Então isso é uma questão de projeto de sistema fotovoltaico. Vocês têm que consultar quem está fazendo esse tipo de projeto, pedir essas informações para vocês cravarem qual que é o piso total. Mas como que é isso aí no final das contas? Um detalhe importante, mesmo esquema de telha. Se a carga está para baixo, você precisa de converter para o plano inclinado ou, na hora de aplicar na estrutura, já aplica na orientação correta, tá bom? Que as placas vão ficar lá apoiadas assim, ó. E aí você tem a opção de aplicar carga nessa orientação, 90 graus com plano inclinado ou 90 graus com solo. Como que isso geralmente é fixado? Então lá por detrás da terça sobe um parafuso com suporte e você vai ter a distribuição de cargas pontuais, tá vendo? Você tem a placa ali, tem uma carga sendo distribuída nesse ponto aqui. Então você precisa saber quais são os pontos que vai ter apoio e fazer a distribuição de esforços. Então, por exemplo, aqui, ó, muito simples. Você tem uma placa que pesa 27,5 kg. Se ela vai ter 4 apoios, então, o que quer dizer? Que tem 6,9 kg aqui, aqui, aqui e aqui. Se ela tiver um microinversor, ele pesa de 2 a 5,5 kg. Então vai depender de como que ele vai ser apoiado. Se ele for apoiado já na própria estrutura da placa fotovoltaica, aí ele vai, aqui é uma barra B apoiada, ele vai pegar o quê? Vamos supor que seja 5 kg. Ele joga 2,5 kg para cá, mais 2,5 kg para cá. Caso contrário, se for apoiado na própria terça mesmo, distribuir, aí você tem uma carga de 5 kg concentrada nesse ponto aqui. Então, depende da maneira como que vai ser construída, você precisa de conversar
com quem está fazendo o projeto. Sem ver o projeto, não tem como você chutar isso aqui, tá bom? Mas a distribuição é carga pontual, então é muito simples. Ele só precisa de passar o esquema de montagem, onde que você precisa de ver onde que vai estar os pontos de apoio. E aí você vem aqui na estrutura e aplica cargas pontuais. Lembrando que a carga aqui, no caso aqui que a gente está levantando, é uma carga que está apontada para baixo. Se você quer colocar ela no plano inclinado, você precisa de fazer a devida conversão. Tá bom? Ó, e um detalhe aqui, acontece a mesma coisa que acontece nas telhas, né? Nesse mesmo ponto aqui, já pode vir outra placa apoiando no mesmo ponto. Então você tem sobreposição de carregamentos. Se caso isso acontecer, naqueles pontos aqui, ó, você tem 6,9 da placa da esquerda mais 6,9 da placa da direita que descarrega no mesmo ponto. Então essa observação eu deixo aqui para vocês para não tomar esse descuido. Se for ter outro ponto de apoio específico para outra placa, aí fica 6,9 aqui e 6,9 um pouco aqui mais para o direito. Tudo no mesmo ponto, você precisa de somar as cargas naquele ponto ali. Lembrando que cargas de placa fotovoltaica são cargas pontuais aplicadas nas terças. Então, resumidamente, é isso aqui, ó. Um peso aqui, outro peso aqui, um peso aqui, um peso aqui. Outro peso, e por aí vai. Lembrando que esses pontos intermediários, que não é dos extremos, geralmente você tem duas reações de apoio juntando aqui, porque é das duas placas. Ó, duas aqui, aqui também duas. A da extrema é só uma mesmo. Show de bola? E essa carga aqui do microinversor, ela pode estar distribuindo geralmente o quê? Ela é apoiada na barra que tem aqui, né? O suporte, o trilhozinho. Então, se ela pesa, por exemplo, 5 kg, ela joga mais 2,5 para cá, 2,5 para cá. A outra também vem cá, 2,5 para cá, 2,5 para cá. Muito simples de calcular isso daí.